Fala pessoal, olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito de algo que o Senhor tem falado ao meu coração e eu quero que você, por favor, tenha um pouco de paciência. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais comprido porque aquilo que eu quero falar é algo assim que Deus tem queimado no meu coração. Eu tenho orado muito a respeito disso e eu creio assim que é um tempo que nós precisamos ser despertados para aquilo que o Senhor está falando, ou nós seremos, infelizmente, estaremos entre aqueles a quem o Senhor falou que, para a igreja do Apocalipse, que eles não eram frio nem quente, e que eles eram mornos, e por isso Deus estava a ponto de vomitá-lo da sua boca. Então, o Evangelho é algo muito sério, o Evangelho é algo muito, é muito de nós dar uma resposta para aquilo que o Senhor está falando, ou então nós seremos tidos como servos inúteis, diz a sua palavra. E eu não creio que nós somos chamados para viver uma vida com as nossas próprias vontades, com aquilo que nós achamos ser o correto, mas nós somos chamados por Deus para viver um propósito ao qual o Senhor quer enganjar toda a nossa vida, toda a nossa existência nesse projeto. E eu digo assim que nós temos vivido um tempo muito perigoso, um tempo muito difícil. E a minha pergunta para mim e para você hoje é: quanto de temor você tem de Deus durante essa caminhada que você caminha no cristianismo, no meio evangélico? Quanto de temor você já adquiriu desse Senhor que você serve? Ou que pelo menos nós dizemos que servimos? Veja que eu não sei quanto a você, mas quanto mais os dias passam, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais temor da presença dele eu tenho, mais temor eu sinto, porque eu sei que o Senhor é um Senhor que exige de nós sim uma responsabilidade de filhos maduros. Então por que eu digo que nós estamos vivendo um tempo muito perigoso e difícil? Perigoso porque as pessoas perderam totalmente, de uma forma muito estranha, o respeito por Deus e por seus princípios. E por que difícil? Difícil porque essa mesma geração que não tem nenhum compromisso com o corpo de Cristo, não tem nenhum compromisso com os valores santos e as leis do Senhor, essas mesmas pessoas, elas citam a Bíblia para nós, quando nós vamos falar de Jesus, falar do cristianismo para elas. Então, as pessoas vivem numa vida como elas querem, sem compromisso com o que é santo, sem compromisso com o corpo de Cristo na terra, e elas afirmam que serem filhos de Deus. E isso é perigoso. Então eu não quero entrar num evangelho legalista, onde nós vamos achar que todo mundo está num lugar de perfeição, não. Mas nós também não podemos caminhar para um evangelho onde a graça de Deus foi banalizada a tal ponto, onde as pessoas vivem como elas querem. As pessoas tratam as coisas de Deus, se depois eu vejo, e as coisas vão entrando para um abismo sem fim, onde as pessoas vivem adultério, vivem nas drogas, vivem debaixo de alcoolismo, vivem
no quinto casamento trocando de mulher, trocando de homem como troca de roupa e afirmando serem filhos de Deus. E isso então é um perigo, porque a geração nossa está perdendo o temor. As pessoas matam por política porque afirmam que é algo que o que elas creem, elas acham que Deus está naquilo, que Deus é de esquerda, que Deus é de direita, e Deus não é nada disso. Deus, ele é um Deus santo e exige que os seus filhos sejam santos como ele é santo. Então não vou aqui entrar nesse assunto de que todas as pessoas que conhecem a Cristo já estão numa caminhada, num lugar já aprimorado, mas elas estão caminhando para isso. Elas estão buscando temor, elas estão se preocupando sim com a forma que elas vivem, com o que elas falam, com o que elas pensam, com o que elas tomam de decisões nas suas vidas, porque esse Deus a quem nós servimos, ele é um fogo consumidor. A presença dele é um fogo consumidor e ele exige dos seus filhos uma responsabilidade de filhos maduros. E eu quero que você leia comigo no livro de Romanos, onde ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, se os homens que convivem no meio cristão, no meio evangélico, seja católico, seja evangélico, mas que adotam o nome de Cristo como Senhor, se nós começarmos a deter a verdade pela injustiça, a Bíblia diz que do céu não virá bênção. A Bíblia diz que do céu vem a ira sobre essa geração. Então, é algo muito sério, sabe? Nós temos que nos acordar. Não importa se você vive dessa forma, a menos que você, a partir do momento que você reconhece que Cristo é Senhor, você se posicione, se arrependa e diga: eu quero viver uma vida de santidade e eu vou sim negar a minha própria existência, eu vou negar a minha carne, eu vou negar as minhas vontades para ter um compromisso com Deus, com as coisas santas, com as leis de Deus, com o corpo de Cristo na terra, e eu vou me envolver com isso, porque o Senhor do céu, ele vai revelar ira para uma geração que detém a verdade pela injustiça. E eu quero ver um texto com vocês no livro de Amós, no capítulo 7, e eu digo assim que nós precisamos nos posicionar, e eu creio, sabe, que Deus, ele vai levantar pessoas, ele está levantando pessoas como Amós. E então Amós, a Bíblia diz que ele foi tirado do meio de cuidar do seu gado para profetizar aquilo que o Senhor estava querendo falar naqueles dias. E eu tenho orado, assim, sabe, na casa de oração, eu tenho me posicionado, eu tenho intercedido como Amós intercedeu pelo povo, mas nós não podemos fazer vistas grossas para uma geração que adota o nome de Cristo como Senhor e vive como sabe, bem ao contrário daquilo que Cristo exige. E seremos criticados sim, se vamos falar a verdade, se vamos pregar a verdade, aquilo que o Senhor realmente é, porque veja que ele diz no versículo 10, no capítulo 7, Amós: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós:
E disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. A minha oração é que o Senhor tire os Amós de onde eles estão, e fale com eles, e que eles falem a mensagem do Senhor para nós, para essa geração. Talvez os sacerdotes da religião eles vão nos expulsar para fora do arraial, mas a mensagem precisa ser entregue. Então, assim como aconteceu com Amós, respondeu Amós: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Que as pessoas amam tanto títulos. As pessoas querem levar o nome de apóstolo, de pastor, de presbítero, de papa e de padre. E tudo isso, às vezes, Deus precisa tirar um pouco de lado e falar: mas eu vou levantar algum Amós, de tirar ele lá do meio da sua fazenda, do meio do seu gado, para falar, porque os meus profetas, os meus sacerdotes estão comendo e bebendo com os escarnecedores. E o Senhor, Ele necessita que os Amós venham e tragam aquilo que o Senhor está dizendo. Então, eu creio, sabe, nesses dias que o Senhor está trazendo um prumo para a nossa geração, porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor virá, o dia do Senhor não tarda, e o Senhor vai vir com os seus milhares de anjos, e o Senhor vai querer de nós, evangélicos, católicos, pessoas que vivem no mundo, uma resposta daquilo que o Senhor nos deu, do tempo, do dinheiro, daquilo que Ele nos deu para viver, para viver o caráter do Filho dele na terra. Então eu não quero colocar peso sobre a sua vida, mas eu quero colocar a cruz de Cristo em você, e que você pare um pouco, olhe, reflita, o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me dado. É um descaso, sabe? Eu já conversei eu já abordei pessoas para conversar na rua, para falar sobre Jesus, aonde eu me espantei, sabe, com o estilo de vida que a pessoa diz viver, e a pessoa vem dizer para mim que é discípulo de Cristo, que é pastor, que é evangélico, e vivendo uma vida totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Então, por que eu digo que é um tempo perigoso? É difícil, perigoso, porque as pessoas estão perdendo cada vez mais o respeito, porque elas dizem que Deus é amor, então ninguém pode me julgar, eu vivo como eu quero e Deus é amor, e se Deus não me julga, quem é você para me julgar? E eu sempre digo uma coisa, o texto quando diz que Jesus não veio para condenar, Jesus não veio mesmo para condenar. Jesus não veio para condenar pessoas que já estão condenadas. A Bíblia diz que aqueles que não creem em Cristo, não é que serão condenados, já estão condenados. Então nós já estávamos condenados. Então Jesus não veio para condenar. Jesus veio para tirar os condenados da condenação e para dar vida eterna. E por que é um tempo difícil? Difícil porque as pessoas que estão vivendo numa vida totalmente que desagrada ao Senhor, essas mesmas pessoas proferem que são filhos do Deus Altíssimo. E aí no dia do juízo, quando Deus virá, o Senhor vai dizer assim: mas meu filho, com esse casamento, com essa vida, com esta relação que você tem com o pecado, é meu filho. E essa é a minha palavra para hoje. Nós precisamos nos alinhar com aquilo que o Senhor espera de nós.